Eu acho que um artista, eu acho que ele já carrega nas costas uma questão social de dizer assim, você é artista, então você é um vagabundo, você não é nada, você é um desprezado socialmente, né? E muito pelo contrário, né? Nós artistas também somos pessoas de construção social. Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, o talk show da Trip. Trip FM tem a grande honra de receber hoje o ator recifense Tomás Aquino. O Tomás ganhou visibilidade nacional com a sua atuação no filme Bacurau. Bom, desde esse filme a carreira do Tomás deslanchou. Entre as produções das quais ele participou, a gente destaca Os Outros, uma série muito boa da Globoplay, DNA do Crime e Vidas Bandidas. A trajetória do Tomás começou aos 20 anos no teatro, enfrentando muitas críticas na estreia, inclusive, assunto sobre o qual a gente vai falar hoje aqui. Para falar de cinema especificamente, ele iniciou como figurante em Febre do Rato e fez uma participação em Praia do Futuro ao lado do Wagner Moura em seguida. Ele tem lançamentos bastante aguardados agora para 2025, como a novela Guerreiros do Sol, da TV Globo, e o filme O Agente Secreto, dirigido pelo Kleber Mendonça. Bom, uma grande honra receber esse ator genial, Tomás Aquino, aqui no Trip FM. Quem batalhou por mim para eu ter uma boa educação, alimento em casa, né, todo o básico que um ser humano merece, eu agradeço muito aos meus pais. Meu pai, que foi retirante, né, ou seja, ele começou a trabalhar com 5 anos de idade, ele era o irmão mais velho, então ele fazia pão com o pai dele, né, e minha mãe só teve a escola até a 8ª série. E aí depois meu pai, com muita gana de informação e de estudo, se dedicou a isso, né, e aí começou a estudar, enfim, e aí virou professor, virou engenheiro, se formou, começou a ganhar um bom emprego, né, e ascendeu, né, socialmente. E minha infância sempre foi muito boa, né? Eu estudava em colégios particulares, né? Assim, tive essa sorte de meu pai poder bancar essa escola particular, né? Tive muitos amigos, sempre fui uma pessoa de boa índole, de conversar bastante, extrovertido, né? Mas nunca pensei em ser ator. Eu gosto sempre de falar aqui com as pessoas que têm essa visibilidade, que alcançam esse sucesso que você está alcançando agora na tua carreira, né? Pô, você fez Bacurau, um monte de coisa que já foi para uma prateleira das coisas assim que... a prateleira da arte mesmo. Mas eu sei que nem sempre foi assim, né? Já investigamos o seu passado passa, por exemplo, pelos malabares em esquina. Teve uma importante carreira como Papai Noel em shopping center. Me fala um pouco do teu começo aí, engolindo fogo literalmente. A minha primeira peça era o Grande Circo Místico, né, de Chico Buarque, eu fiz lá em Recife, e aí aprendi muita coisa de circo, né, e enquanto eu não tinha uma peça para fazer ou algum trabalho, né, eu usava as ferramentas que eu aprendi no circo, né, para fazer uma grana, uma boquinha na rua, né, então quando eu fazia um malabares em semáforo, pirofagia, já fiz pirofagia, que é o ato de cuspir fogo no carnaval. A questão do Papai Noel, né, de shopping, de loja, foi um contrato que eu tive aqui em São Paulo, quando eu me mudei para São Paulo. Então, graças a Deus que eu passei por aquilo para estar onde eu estou hoje, porque o dinheiro ele é importante, mas até quanto, né? Porque tem muita gente, enfim, que é rica e que não tratam as pessoas como objetos, né? E esses trabalhos artísticos que eu sempre fiz na rua, de contato de olho no olho, isso me aproxima a essas pessoas, isso me deixa muito feliz. Tomás, como é que é? Fala um pouco de Recife na sua vida, né? Hoje você está morando em São Paulo, como é que isso influenciou a tua vida? Rapaz, o Nordeste em si é uma região muito rica de cultura, né? Então, Recife, para mim, é um coração, sabe? Assim, o fato de eu estar morando aqui em São Paulo realmente foi a vida que me trouxe para cá, né? Que eu comecei fazendo teatro em Recife, e aí eu fui alcançando outros patamares, aí consegui fazer um teste para um musical para o Rio de Janeiro, de João Falcão, aí passei, fui morar no Rio, depois do Rio vim para o São Paulo para fazer outro musical,
E aí eu vi que aqui é outro tipo de cultura e que poderia somar com a cultura que eu já tinha de Recife. Cara, eu estava vendo aqui na tua biografia, me confirma se estiver correto, que a sua estreia no teatro não foi muito bem, né? Que você não teve uma boa recepção da crítica. O que aconteceu? Foi em 2006, né, que eu fiz um teste para fazer o Grande Circo Místico, que é essa peça de Chico Buarque, né, que foi escrita. Eu fiz o. Eu não sei se eu posso dizer assim, mas eu acho que é como se fosse um estereótipo de alguém que quer interpretar, né, apenas decorar um texto e achar que tem que só falar e reproduzir o que está decorado. E eu fazia isso porque eu não tinha nenhuma bagagem artística de ator, né? Mas eu estava ali, eu estava tentando. E saiu, depois dessa temporada, saiu, no meio da temporada, saiu uma crítica no jornal falando que eu era a pior coisa da peça, né? Eu não lembro bem as palavras exatas, mas em resumo é que eu era a pior coisa da peça, assim, né? E ao invés daquilo me abalar, eu lembro que quando eu cheguei para fazer a peça, todo mundo já tinha lido a crítica, todo mundo ficou me olhando assim e tal. Mas ao invés de me abalar, eu pensei, pô, faz sentido essa crítica, porque eu nunca não tenho a bagagem ainda de um ator, né? Não estou estudando o suficiente. Então, eu tenho que me dedicar mais ao estudo. E aí eu comecei a estudar, 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 e quando foi em 2007 que a gente fez uma segunda temporada, saiu a crítica, mas dizendo que eu era o auge da peça. Então, realmente assim, eu disse, agora sim, estou no caminho, vamos lá, vamos continuar estudando, né? E até hoje eu continuo estudando para que eu não receba uma crítica negativa, né? Quando que você acha que você conseguiu chegar num patamar assim de, vamos dizer, como se fosse um lutador de jiu-jitsu? Quando que você pegou a faixa preta? Você acha que foi Bacurau? Foi um ponto de inflexão assim na tua carreira? Com certeza, Bacurau para mim foi um divisor de águas, né? Assim, né, a gente filmou de março a maio de 2018. E vocês chegaram, motor, a moto aí, foi bom. Bem legal, dá pra escutar aqui na área toda. Vamos. E aí eu conheci o Kleber Mendonça Filho, que é um dos grandes diretores nacionais e está arrumando aí o internacionalmente. Conheci Juliano Dornelles, que foi diretor nesse filme também, junto com Kleber. Fui indicado para fazer um filme chamado Curral, e Juliano Dornelles, que foi o diretor de Bacurau, ele que me indicou para fazer esse filme. Então, assim, através desse trabalho de Bacurau, onde eu tive os contatos com as pessoas que olharam meu trabalho e falaram, poxa, esse cara é bom, né? Vamos fazer mais coisas com ele, né? Então, foi através do Bacurau, realmente, pela repercussão que teve, que eu fui conseguindo galgar também outros patamares, né? Tomás, você falou em algum momento aí, a gente falou, né, sobre os perrengues do início, né? Quer dizer, o que faz com que as pessoas aguentem esse período e persigam uma situação um pouco melhor, né? Eu sou muito insistente, eu sou teimoso, né? E quando eu mergulho de cabeça em algo, eu quero mostrar para mim mesmo que eu sou possível e sou capaz de fazer, né? Assim, eu digo, você vai topar, Tomás? Vou. Você sabe que se você topar, você vai ter que ir além das suas questões aí. Você vai, vamos, sabe? E eu vou, eu mergulho a fundo, né? Mas o que não me maltrata é esse amor, porque eu me sinto defendido por isso, né? Eu acho assim, uma música, uma poesia, tudo isso fomenta nosso cérebro para pensar na frente. Isso é o que me alimenta a fazer arte, isso é o que me deixa teimoso para ir a fundo, porque eu sei que no fundo eu estou tocando e mexendo em alguém. O mover-se como artista, eu acho que é essa paixão de se doar, de se entregar, sabe? De querer lançar para um próximo algo que possa ser transformador na tua vida. Tomás, a gente entrevistou o Milen aqui recentemente e já tinha rolado os outros, né? A gravação da primeira temporada, o sucesso da primeira temporada. Eu falei muito com ele, depois com outras pessoas também sobre essa série que mexeu com todo mundo, né? Me fala um pouco sobre isso, né? Quer dizer, esse teu relaxamento numa obra dessa muda um pouco? O Amâncio subiu no seu cangote ou não? Sim, totalmente. Eu acho que é impossível você ficar 100% relaxado, né? Mas o relaxamento, no caso, é mais em relação do, do pré-cena, né? Eu estou extremamente
até faço uma piada ou outro, brinco ou outro com quem quer brincar, sabe? E quando vai entrar em cena, quando eu sinto que vai entrar em cena, eu tenho essa questão de virar a chave, sabe? Eu falo pra mim mesmo assim, silêncio, Tomás, vamos lá. E já entro com o personagem, e aí é onde eu fico tenso pra história, né? E claro que, primeiro eu quero falar que Milen é um. Eu falei pra ele isso já, assim, eu acho ele muito incrível como ator, e ele me dava medo, que é um personagem bruto, né? Assim, principalmente naquela cena em que ele tenta invadir a casa de Amâncio, né, e de Cibele, né, onde ele arrebenta a porta. Aquele dia, por mais que eu tivesse relaxado para entrar em cena, eu estava muito tenso. Ele colocou muita força naquela porta e eu disse, cara, esse cara vai bater mesmo na gente. Vando, me escuta, cara, pelo amor de Deus, me escuta! Ele mexeu com meus sentimentos. Eu comecei a improvisar palavras, dizendo, calma, por favor, não tinha isso no texto. Eu comecei a me soltar de uma maneira do que ele me trazia. Teve alguém, cara, algum ator ou atriz que te desconcertou, assim, que você saiu do personagem e ficou prestando atenção na atuação e de repente você se pegou ali meio perdido? Sim, teve o próprio Wagner Moura, né? E eu acredito que ele é magnífico, né? Wagner Moura, ele tem uma energia. Quando eu falo de energia, não sei se as pessoas vão entender, mas eu digo de você ver a presença da pessoa, né? Você vê que a pessoa é muito centrada no que faz, muito natural no que está fazendo e acredita veementemente no que está fazendo. Assim. É absurdo quando você olha no fundo do olho e você não vê o Wagner Moura, você vê outra coisa, sabe? Tu que foi orar dessa vez, hein? Rapaz, tu viu que os caras eram piloto de motocross, mano? Em 2012, que foi quando eu fiz a participação em Praia do Futuro, ali eu estava no meu início de carreira do cinema, né? E também eu estava faziam 6 anos que eu estava fazendo teatro, então eu estava muito jovem ainda, né? E ele já tinha feito muitas coisas, e eu já tinha visto muitas coisas, e para mim era encantador estar na frente de um ídolo. Tomás, eu vi você falando em outras entrevistas sobre preconceito contra nordestino, que é grande, né, cara? A gente esquece um pouco que o assunto da cor é mais prevalece, né, sobre esses outros preconceitos, mas tem um preconceito gigantesco com relação ao nordestino pobre. Isso aqui em São Paulo é muito grave, né? É muito louco, né? Como eu, por exemplo, aqui em São Paulo sofri de preconceito com sotaque, por exemplo, eu fui fazer um curso de dublagem, né? Porque eu gostaria de tentar fazer dublagem, né? Às vezes, quando eu faço uma voz, eu consigo fazer vozes, né? Então, quando eu cheguei no curso, o cara falou assim, cara, você tem uma voz muito bonita, mas o teu sotaque é o que está estragando. E eu falei, nossa, né? E aí eu falei, poxa, o desenho não pode ter o meu sotaque, né? O personagem, se eu for dublar um personagem, eu até contestei lá, qual que era o filme eu não lembro qual era o filme que a gente estava dublando lá, mas eu falei assim, esse cara não pode ser nordestino, por exemplo, sabe assim, aí ele, não, eu acho que a gente tem que neutralizar o sotaque. E aí eu questionei mais uma vez, mas o que é um sotaque neutro? Porque assim, é muito fácil, entre aspas, para o sudestino falar que é um sotaque neutro é do Sudeste, porque eu até entendo, porque desde a década de 50 o que foi ouvido foi esse sotaque, né? E as pessoas, tem até pessoas que não acham que São Paulo tem sotaque e nem o Rio de Janeiro tem sotaque, né? Então essa é uma discussão muito grande, né? Assim, então eu desisti de ser dublador, por exemplo, porque eu vi que estava sofrendo isso e disse, então acho que ainda precisa de muita batalha para chegar nesse ponto. Tomás, quero te agradecer demais, cara. Adorei te conhecer. Você é ainda mais legal do que na televisão e nos filmes. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo que estava aqui ouvindo. É isso, eu só tenho a agradecer. É mágico, isso para mim é mágico. Eu adoro conversar. Sempre que quiser trocar uma ideia, pode me chamar para um bar. Eu tô lá.